Hey people, Gospel aqui, esse é meu canal Sinceroteca e esse vídeo ele é muito especial, ele é um vídeo comum aqui do canal, mas ele é muito especial porque ele marca os 10 anos de Sinceroteca. Meu Deus, uma década de canal. Quanta coisa aconteceu, né? Eu comecei esse projeto aos meus 16 anos, comentando sobre os livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu ainda estava no ensino médio, fui entrando nesse mundo, conhecendo muitas pessoas, produzindo aqui pra vocês. O tempo foi passando, eu fui crescendo, eu entrei na faculdade, eu terminei minha faculdade, eu comecei a trabalhar, meus sonhos, meus objetivos foram sendo modificados, fiz algumas amizades, conheci muita gente bacana, enfim, muita coisa aconteceu nesses 10 anos. É uma década. Quando eu comecei, eu nem imaginava o que seria a minha vida 10 anos depois. Nem imaginava que 10 anos depois eu continuaria com esse projeto. E o Sinceroteca é um projeto muito especial. Claro, a gente tem altos e baixos. Em muitos momentos eu pensei sim em desistir. Teve uma época específica que eu fiz um hiatus de 6 meses, aí foi no fim de 2018 que eu dei como encerradas as atividades do canal. 6 meses depois eu voltei e aí eu nunca mais parei de uma maneira assim contínua, né? Por mais que alguns momentos aqui no YouTube fique sem vídeo, eu tô bem ativo lá na Roxinha, com as minhas leituras coletivas, então o projeto continua a existir e a respirar. Mas a grande verdade é que esse projeto existe e respira principalmente por conta de vocês, por conta das pessoas que eu já conheci. Houve um momento em que eu pensei em desativar, por exemplo, a campanha de apoio que eu tenho hoje, mas os meus apoiadores insistindo para que eu continuasse, eles entendiam esse meu momento de dedicação aos estudos e uma rotina muito apertada, então não existe uma cobrança muito grande para que eu produza conteúdo freneticamente, apesar de que eu tenho essa vontade para recompensá-los de alguma forma. A vida foi continuando. Tem alguns planos sim para o canal para os próximos anos. Muitos desses planos dependiam aí do meu sucesso nessa minha outra vertente da vida, nessa vertente de concurso público. Eu quero receber bem, ter um bom salário, justamente para poder fazer alguns ajustes, alguns investimentos aqui, para que fique mais agradável de assistir, de me ouvir, e recompensas novas para quem passou esse tempo todo aí me apoiando. Eu tenho toda essa vontade. Enfim, gente, não é um vídeo para falar sobre todos os planos do Sinceroteca. Na verdade, esse pequeno momento é para agradecer. Se existe essa resistência, essa insistência em estar aqui, é porque alguém está do meu lado. Então, muito obrigado a vocês que começaram comigo lá na época das Crônicas de Gelo e Fogo, a vocês que chegaram aí na pandemia, que teve muita gente que eu conheci nesse período de pandemia, ou quem chegou através dos vlogs de 50 tons, barra Crepúsculo também, porque isso deu uma engajada, algumas pessoas apareceram nessa época. Quero agradecer a todos vocês de coração. Espero que a gente passe mais 10 anos juntos, que eu comemore 2 décadas aqui no YouTube, porque de certa forma tem documentado o meu crescimento, o meu amadurecimento e as fases da minha vida. Tem muita coisa do que eu sou e do que eu vivo aqui no canal. Então, meu muito obrigado mesmo. Agora bora pro vídeo que a gente tá aqui pra falar de livro. Gente, o vídeo de hoje não é nada muito complicado. Eu resolvi fazer um gospeleu. Pra quem não sabe, há alguns anos, aí na época da pandemia, eu criei esse quadro gospeleu porque eu não sou uma pessoa de ritmo muito acelerado de leitura. Meu sonho é ler 5, 6 livros por mês, mas a verdade é que eu nunca consegui algo assim. Então, os meus vídeos de leituras do mês nunca deram certo, porque com esse ritmo que eu tenho. Daí eu inventei o gospeleu, que a cada 6, 7 livros eu faço um vídeo comentando sobre as leituras que eu fiz em um determinado período de tempo. Em 2024 eu não fiz nenhum, então como o ano está até se encaminhando para o fim, eu resolvi fazer alguns desses vídeos. Hoje eu vou gravar três vídeos do Gospeleu, porque eu já li 21 livros em 2024, que é muito pra mim com essa vida que eu tenho. Acaba dando 3 vídeos e eles vão sair nas sextas, tá bom? Então bora começar logo? Vamos comentar sobre o livro. A primeira leitura que eu tenho pra conversar aqui com vocês é Olhos da Água, da Conceição Evaristo. Esse livro foi um livro muito especial pra mim. Ele é um compilado de contos. Através dele eu conheci a escrita da Conceição Evaristo. A gente leu junto numa LC do Gossip. Foi a primeira LC do ano aqui no canal. Rendeu uma discussão
discussão bem interessante. Esses contos, eles são muito reais, eles são muito viscerais, eles são muito difíceis de se ler, porque eles tratam do racismo. E pra mim, enquanto booktube preto, é claro que é muito importante e muito interessante conversar com vocês sobre esses aspectos raciais, mas às vezes é muito duro também, porque o racismo ele não é só uma teoria. Na minha vida não é só uma teoria, não é só um tópico da aula, da faculdade ou da escola, ou uma discussão do mês da consciência negra. O racismo é algo que me atravessa todos os dias, ele me atrapalha nas minhas relações, ele me atrapalha na minha vida profissional, me atrapalha no alcance de alguns objetivos, me atrapalhou muito aqui nesse projeto no YouTube. Vocês podem ter certeza que o fator racial é um fator muito determinante para o alcance de sucesso ou não em mídias sociais. Então é sempre muito difícil tocar nesse tópico, ainda mais num livro que toca realmente na ferida, que a gente tem histórias de vida muito difíceis e que definitivamente não são ficcionais. Claro, a autora inventou aqueles personagens, mas ela tem uma vivência de periferia ali de Belo Horizonte. Todas as situações que ela colocou ali naquele livro são situações que acontecem no mundo real todos os dias. Então a gente discutiu sobre esses tópicos, sobre a desumanização das mulheres pretas, por exemplo, porque nós temos personagens pretas muito marcantes nesses contos que a gente leu juntos. Foi algo que me tocou realmente de uma maneira muito específica. São contos duros, mas que valem a pena pela reflexão causada e pela escrita incrível da Conceição. Uma coisa que a gente pontuou na live de discussão foi o fato de que é um livro de contos, mas a autora consegue envolver a gente de uma maneira que tem romance. Quando eu falo romance, eu não falo do gênero literário, eu falo da estrutura de texto, né? Tem livros, assim, que contam histórias em 300 páginas e que não conseguem trazer pra gente essa sensação de que conheço esse personagem, me importo com esse personagem. Então, assim, cada conto ali com 3, 4 páginas, a autora conseguia desenvolver, colocar camadas naqueles personagens e fazer a gente se importar bastante. Recomendo demais. Dei 5 estrelas para esse livro, foi uma das minhas melhores leituras do ano, continua sendo uma das minhas melhores leituras do ano. E eu fiz um vídeo para comentar mais sobre, que eu vou deixar aqui nos cards. Venha me beijar, você vampiro. Do nada essa cantoria desafinada, porque eu quero falar com vocês sobre a minha segunda leitura, que também foi uma das minhas favoritas do ano, que foi a biografia da Rita Lee. Rita Lee, uma autobiografia. Gente, Isso é o Oscar. Isso é o cabo da... Isso é o cabo da minha internet. Isso não é pra gato ficar comendo, não. Caramba, homofóbico. Quer destruir a Sinceroteca nos seus 10 anos? Pra quem que você tá trabalhando, hein? A Rita Lee é uma das minhas artistas favoritas de todos os tempos. E diferente do que a Samara, que ela adora me irritar, soltando só porque morreu... Eu tenho uma amiga que gosta de me zoar, fala que eu só gosto dos artistas depois que eles morrem. Diferente do que a Samara do Espalhando, é uma artista que teve muito presente na minha vida. Gente, eu amo novela. Amo! Eu sou noveleiro raiz. Eu tinha páginas e páginas de novelas no Facebook. Páginas que passaram de 100 mil seguidores na época. Era um hit, tá bom? Se eu não tivesse vindo pra esse mundo literário, eu teria ido pro mundo das novelas, né? Talvez tivesse numa escolha um pouco melhor, mas tudo bem. Brincadeira! Amo ser booktuber! E por que eu tô falando isso? Porque a Rita Lee ela é recordista em tema de novela. Ela esteve em várias trilhas sonoras, em vários temas de abertura de novela. E então a música dela sempre esteve muito presente na minha vida. Marca ali vários momentos importantes do meu crescimento. E é uma artista que eu tenho um apego emocional muito grande. Então depois de crescidinho, eu fui pesquisando a discografia, escutando muito. Fico realmente muito triste de nunca ter ido a um show da Rita Lee, mas realmente não foi possível. Fico aí só nessa vontade mesmo. E aí eu li a autobiografia, que é escrita pela própria Rita Lee, e eu descobri muita coisa sobre a vida dela. Ela conta aqui detalhes ali desde a infância, o momento da banda Os Mutantes, depois a carreira solo, o momento que ela foi presa na época da ditadura porque aconteceu, sobre o momento dos filhos, o relacionamento dela
tudo é muito bem explicadinho aqui nesse livro, com muito tom de humor, porque ela é uma pessoa bem humorada. Até na hora de falar coisas muito sérias, ela faz uma brincadeira ou outra, porque ela é muito brincalhona, é o jeitão Rita Lee de ser. Então é algo leve, divertido, você simplesmente se envolve quando vê, já acabou. Como eu disse, ela fala de tudo de uma maneira muito leve, mas ela trata de temas muito sérios. Logo nas primeiras páginas, ela conta um caso que foi muito traumático na vida dela. No momento nem ela entendia muito bem, porque ela era muito pequena, mas isso teve alguns impactos. Então, quando eu li, eu fiquei assim bem assustado, porque era algo que eu não sabia direito. Ela também tem um momento muito pesado ali, que é o momento que ela fica mais viciada em álcool, por exemplo. Isso atrapalha muito nas relações até familiares dela. É o momento que a gente se irrita com a própria Rita, porque a vida é assim, né? Ela é uma personalidade que eu gosto muito, muito carismática, mas que cometeu muitos erros sim, que foi imprudente em alguns momentos. Em determinado trecho, eu ficava, pelo amor de Deus, não faz isso, Rita! Acorda! Só que ela é humana. Essa é a verdade. Inclusive, eu queria falar uma coisa sobre a Rita Lee. Não se fazem mais artistas hoje em dia como Rita Lee. E dentre outros artistas da época dela, eu acho engraçado isso, porque a Rita viveu numa época em que a repressão era muito maior. Ela vai presa da ditadura, gente. Para pra pensar, ela foi presa, estava até grávida na época. Como nessa época a gente conseguiu ter personalidades tão autênticas, personalidades tão corajosas, personalidades que impunham sua opinião, que expressavam sua opinião, que usavam da arte para mostrar, retratar tudo o que estava acontecendo. E hoje em dia a gente está numa geração tão covarde. A geração atual é extremamente covarde. Isso é tão... Ai, como posso dizer? Broxante! Desculpa usar essa palavra, mas é tão broxante, sabe? E olha que a gente tá num momento muito diferente. O momento das redes sociais, eu sei que o conservadorismo tem aumentado muito também no nosso país. E eu acho que esse é o momento realmente dos artistas se mostrarem de verdade. Mas eles pisam em ovos. Eles são tão... Eles se importam com coisas tão pequenas. Eles ficam discutindo no Twitter porque alguém falou: ai, eu não gostei da cor do seu cabelo na capa do álbum. Relaxem! Enfim, momento desabafo. Então, a Rita Lee é muito diferenciada. Eu a amo. Essa biografia eu recomendo demais. O terceiro livro que eu quero comentar com vocês, que eu li, foi o Leitura de Verão, da Emily Henry. Eu li esse livro no Gospel Lover. Foi o primeiro livro do Gospel Lover. Esse projeto tão especial que eu tenho com a Luísa do Literamor. Esse é um projeto, gente, em que eu me propus a ler alguns romances e discutir em live aqui com a Luísa. Inclusive tem a live do Leitura de Verão aqui. Foi um projeto muito especial pra mim. A gente tá com uma leitura extra, mas os 4 livros que eu tinha me proposto a ler com a Luísa eu já li. E foi assim, muito bom. E a gente abriu com chave de ouro, porque aqui em Leitura de Verão nós temos 2 protagonistas, a Janeiro, January, e o Augustus. Eles são autores, eles estão com bloqueio criativo e os 2 vão acabar em casas vizinhas. Eles vão passar as férias em determinado lugar, cada um em uma casa, é claro, mas são casas vizinhas. E aí, com esse reencontro, algumas conversas muito interessantes, porque eles vão começar a produzir cada um fora da sua zona de conforto. Ele tentando ali uma vibe romance e ela tentando lançar o novo clássico da literatura. É um desafio, assim, muito legal. E aí, através das conversas deles, dos momentos, das pesquisas que eles fazem juntos, a gente vai descobrindo um pouco mais dos 2 personagens. Eles vão superando alguns traumas. Meu gato acabou de pular aqui. Você vai derrubar essa câmera! Seu bandido! Não é. Por que você tá me atrapalhando, Oscar? Não pode pular ali. Não pode! Pra quem você tá trabalhando, Oscar? Ai, voltando. O Oscar, ele quer participar desse momento do canal, desses 10 anos. A gente vai descobrindo um pouco mais desses personagens, dos traumas que eles viveram, das coisas que eles precisam superar. E eles vão superando alguns lutos, algumas perdas, algumas traições. E vão se apaixonando, sim, porque é um livro de romance. Mas tudo isso acontece de uma maneira que, pra mim, foi muito cuidadosa. A autora tocou em pontos muito interessantes. Eu acho que um dos principais, como eu posso dizer, a January, ela tinha uma relação de muito afeto com o pai, era um homem que ela admirava muito. E o pai dela morre, isso não é um spoiler, porque é algo do início do livro. E quando isso acontece, ela descobre sobre um amante que ele tinha. Esse pra mim é um dos pontos principais do livro, porque existia um homem perfeito na cabeça dela. Isso que acontece dessa amante desconstrói a imagem que ela tinha do próprio pai. Eu acho que acaba dialogando sobre um aspecto muito
interessante da humanidade, porque o ser humano ele nunca é uma coisa só. Existem pessoas que são boas para determinadas pessoas, que fazem coisas realmente louváveis, mas que ao mesmo tempo cometem erros definitivamente reprováveis e que levam elas para um lugar bem longe daquele da perfeição. Então uma pessoa ela pode ser muitas coisas dependendo do prisma do qual ela está sendo ali analisada. E esse livro faz a gente refletir sobre isso e a gente vai ficando com raiva do pai da personagem sim, junto com ela, mas ao mesmo tempo, quando ela vai superando tudo isso, a gente vai percebendo que, pô, foi um safado nesse quesito, mas ao mesmo tempo ele tinha seu valor. E eu gosto desse tipo de provocação que o livro causa. E pra mim a maior provocação, o que fez a nossa primeira live de discussão ser muito rica, foi essa discussão sobre o romance. A construção do romance. Por que o romance ele é visto de uma maneira tão negativa? Existe esse preconceito contra esse gênero, porque ele é massivamente consumido por mulheres. Então por que tudo que mulher consome em excesso é visto como fútil? Por que um romance não tem esse olhar de que pode sim ter qualidade, de que pode trazer coisas interessantes e discussões interessantes, mas por que também que o romance tem que se propor a tantas outras coisas se a sua essência de verdade é ser uma história de amor? E qual o problema de ser uma história de amor? Eu e Luísa discutimos horrores, quebramos vários tabus nessa live e foi um ótimo início do Gossip Love. Eu acho que marcou bem o início de um projeto que tinha justamente essa intenção. Eu tava me abrindo para um gênero que, sim, de fato, não é o meu gênero favorito, mas a partir deste livro e dos outros que eu fui lendo ao longo do projeto, eu pude ter experiências muito interessantes com um gênero que não é o meu favorito. Só porque eu tive essa atitude de me abrir para um mundo que não é o meu. Então, assim, valeu a pena, né? Às vezes vale a pena não ser uma pessoa pedante e preconceituosa. Próximo livro. O próximo livro foi um livro de um projeto que eu tenho muito carinho e que eu gosto muito. Esse projeto é o E aí Aliado, que eu faço junto com a Liz. A gente já fez 3 edições desse projeto, a gente vai ter uma 4ª agora em novembro. Inclusive, fiquem atentos para participar com a gente. E nesse dia a gente resolveu fazer o seguinte, a gente ia ler esse livro em live, porque ele é super curtinho, daqui para baixo, do Jason Reynolds. Depois da leitura a gente discutiria, e foi isso que aconteceu. O livro é tão curto que em 2 sprints a gente leu. Esse, inclusive, foi meu primeiro audiobook do ano. Pra quem não sabe, eu tô com um vício em audiobook. E aí, depois desses sprints, a gente começou a discutir essa história. Nessa história, o Will, o protagonista, ele perde um irmão de uma maneira violenta. O irmão dele é assassinado. E aí ele resolve que ele vai vingar esse irmão, porque ele vive seguindo algumas regras, que é uma regra básica de sobrevivência de onde ele vive. Ele cresceu ouvindo essas regras. E as regras são, eu quero ler pra você. A regra número 1, não chorar. A regra número 2, nunca dedurar alguém. E a terceira, e crucial, se fazem algo com você ou com seus, é preciso se vingar. Então ele pega uma arma do irmão que ele sabia que tinha por ali e resolve que vai se vingar da pessoa que tirou a vida do irmão. E aí, ao pegar o elevador, ele começa uma série de reflexões, porque a cada andar que ele para, alguém entra nesse elevador. Eu poderia até falar um pouco mais sobre isso, mas eu não queria tirar a experiência de você entender o que aconteceu nesse elevador. Vão entrando pessoas, e isso faz com que a gente reflita muito sobre o que aconteceu com o irmão do Will, o que está acontecendo com o Will, o que aconteceu com antepassados do Will. A gente percebe um ciclo de violência. Todos estão indo para um mesmo lugar. Se o Will cumprir com essa vingança, alguém vai querer se vingar dele. Logo, ele vai ter o mesmo fim que o irmão. Basicamente isso. É forte, é impactante, mas assim como o Olhos da Água da Conceição Evaristo, não é coisa de ficção. A gente sabe que essa realidade existe, e existe principalmente em regiões mais pobres, em regiões com muitas pessoas pretas, e como o sistema, que tem suas várias maneiras de ceifar com essas vidas, usa a própria comunidade para se extinguir. É algo muito triste, mas é algo que a gente levantou na discussão, a discussão que eu fiz com a Liz. Eu fiz um vídeo compilando Olhos da Água da Conceição Evaristo e esse livro, tá aqui nos cards, que eu quis discutir, já que trazia esse mesmo tema, e eu aprofundei um pouco também. Mas foi 5 estrelas e favoritado. Foi uma leitura, assim, muito rica pra mim. Foi muito dolorida, como eu já falei. Sempre tocar nesse aspecto do racismo é algo que sempre vai mexer comigo. Porque por mais, gente, que eu não seja a pessoa mais militante aqui, no sentido de... O meu canal nunca foi voltado só pra isso, porque eu não quis
Eu quis ser só o garoto que faz uma graça ou outra aqui na frente da câmera e tudo bem, mas vez ou outra eu trago o assunto sim, porque é pertinente discutir, mas por mais que eu não seja a pessoa que aplique a militância 24 horas por dia, que seja um porta-voz dessa discussão racial o tempo inteiro, é claro que eu tenho consciência do que acontece comigo e com os meus. E quando a gente toca nesse aspecto, é algo que sempre vai mexer comigo, que sempre vai me balançar. Então é uma leitura que eu recomendo. É super rápida, compra HQ, escuta o audiobook, lê o e-book, mas tenha contato com daqui pra baixo. Gente, não vai demorar 2 horas para você ler esse livro inteiro. Mas vai te enriquecer muito. Pra isso que a literatura serve, né, também. Também serve para isso, para levantar reflexão, fazer a gente refletir, mudar atitudes, tentar mudar o mundo. E esse foi um livro que me inspirou nesse sentido. E já deixo aqui o convite para vocês participarem do E aí Aliado. Quando o E aí Aliado começou, a gente convidava produtores brancos para discutir com a gente, por isso o nome E aí Aliado. A gente já gravou com os meninos do Clube da Não Cultura, foi via Cams, a gente gravou com a Luísa do Literamor. Mas chegou um momento que eles decidimos não chamar mais ninguém. Porque no início a gente estava apresentando o projeto, então tudo bem a gente chamar alguém. A gente imaginou que depois de um tempo, as pessoas que nos acompanham, esses influenciadores brancos, que muitos que surgiram aí na época, né, do George Floyd, em 2020, do Vida Negra Se Importam, que eles olhariam e se engajariam, tipo, caramba, quero participar. Gente, rola da gente participar em algum momento, só que isso, claro, não aconteceu. Porque novembro, normalmente, é o mês marcado para que essas pessoas se engajem nessa causa preta. É o momento de ir lá no TikTok, em qualquer outra rede social, e indicar o ódio que você semeia, ou qualquer outro livro. Mas na prática, poucos se importam de verdade com esses booktubers, influenciadores literários, que estão infelizmente atravessados pelo racismo e estão de alguma forma invisíveis nesse mundo literário. Tem muita gente fora produzindo conteúdo muito bom pra vocês. Milena da Nevoada, a sua, eu sempre vou indicar a sua é uma produtora de conteúdo incrível, ela faz cada pesquisa, essa mulher é tão inteligente. Essa mulher é tão inteligente. Tem a Gi da Abdução Literária, tem a Jessie, tem o Igor. Aqui eu tenho muitos e muitos amigos pra indicar pra vocês que estão aí no corre, que diferente de mim, que tô meio clean off daqui, são pessoas que produzem pra caramba e produzem conteúdos muito bons. Só que muitas pessoas fecham os olhos pra isso. Aí quando chega novembro, todo mundo lembra da gente. Eita, que essa galera existe. E aí começa a chamar pra isso, pra aquilo. E quando tem a oportunidade de participar de algo como E aí Aliado, cagam. Então eu e a Liz, a gente meio que decidiu que não ia ficar mais atrás de ninguém, que a gente ia fazer esse nosso projeto com quem já acompanha a gente. Então os meus aliados são os meus sinceros fãs, que todo ano estão engajando, lendo com a gente, discutindo com a gente. E agradeço muito a vocês por essa parceria e por vocês, sim, serem aliados de verdade. O quinto livro dessa seleção de livros que eu li esse ano é o Epopeia de Gilgamesh. Isso aqui, gente, se trata de escritos muito antigos, 4.000 anos, que são anteriores até mesmo aos escritos bíblicos, que falam um pouco sobre... tem toda essa questão de criação do mundo, de histórias de deuses, em divindades. Como toda história pagã, a gente percebe muita similaridade com a própria Bíblia, só que essas histórias são um pouco mais antigas. Para vocês que gostam desse tipo de conteúdo, vale super a pena. Esses escritos, eles reuniram, foi traduzido, gente, traduzido do sumério e do acádio. Eles acharam esses escritos, mas nem todos os escritos estavam completos. Tem muitas notas de rodapé explicando muita coisa pra gente, que eu achei bem interessante, porque algumas partes eram encontradas, eles foram montando para tudo fazer sentido, mas nem tudo foi encontrado. Em alguns momentos fica aquele ar de incompletude, mas é de se entender pela época que foi escrito isso aqui e a quantidade de coisas que conseguiram descobrir para traduzir. Para quem gosta de história, para quem gosta dessa vibe, diferentes religiões, diferentes sociedades, diferentes momentos da história humana, recomendável, tá? São histórias que remontam à criação do homem, à relação dele com o mundo, a forma como tudo foi construído e se deu. Enfim, dei 3 estrelas. Achei bom. Para vocês que têm mais essa vertente, recomendável. Vamos para a próxima? A próxima é a farofa. Eu estou falando dele, do leiteiro de Hudson Valley. Gente, os livros dessa série eu estou lendo graças ao Carlos, que resgatou lá na Twitch, e a Nicole, que comprou e mandou pra minha casa.
Eu já li O Fazendeiro de Hudson Valley e foi uma boa leitura. Digo pra vocês, foi uma boa leitura. Gostei, me envolvi com os personagens. Assim, foi espetacular? Não foi. Mas foi uma leitura que eu achei até que valeu a pena. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aí nos cards pra vocês assistirem. Agora, O Leiteiro. Que bombinha, gente. Detestei. Aqui a gente conhece a Natalie, que é uma girl boss, meu amor. Ela trabalha numa empresa, ela tem os melhores projetos, ela é a funcionária do mês, é a mulher que banca o que faz, todo mundo aclama o seu profissionalismo, mas ela também gosta de curtir a vida, ela gosta, sabe, da badalação. E aí todo final de semana ela vai no mercadinho, um mercadinho de coisas artesanais, pra comprar seu bom queijinho, porque ela ama queijo. Acontece que o dono dos queijos artesanais é o Oscar. E o Oscar, gente, ele é um brutamonte, ele é corpulento, ele é truculento, e ela fica passada com a estrutura desse homem e doida, doida, doida pra experimentar outras coisas além do queijo que ele vende. Então ela vai toda. Ele também, no fundo, tem ali um interesse nela, porque ele acha ela gostosona, assim, que ela tem. Como falar isso de uma maneira que não cai o meu verde? Ai, gente, ela é bunduda, e ele gosta desse fato nela. E olha a coincidência. Na empresa, ela tem um projeto determinado que ela vai aplicar na cidadezinha do Oscar, porque o Oscar não é de Nova York. Ele é lá na cidade de Belly Falls, tá? E aí ela precisa ir aplicar esse projeto, já é a cidade do Oscar, eles acabam se reencontrando, o fogo, minha filha, só sobe, os dois transam em tudo quanto é lugar, só que existe ali alguns problemas, porque eles têm personalidades bem distintas. Essa mulher, como eu falei, ela é de New York, welcome to New York. Ela gosta, gente, ela gosta da badalação, ela gosta da brincadeira, tá bom? Ela gosta de tudo que rola lá na cidade grande, e o Oscar, ele é mais caseiro. Ele gosta da roça, ele gosta desse mato, sabe? Dessa coisa que ele já tem lá em Belly Falls. Então tem aí, digamos, esse conflito entre os dois, porque são mundos muito diferentes. Sem contar que cada qual tem seus traumas do passado. O que eu não gostei nesse livro? Primeiro que tem mais hot do que tudo. Eu sou conservadora brasileira. Na verdade não, gente. É realmente que no outro livro, eu até senti falta de hot. Eu acho que a autora desenvolveu bastante a história e esqueceu de colocar as partes mais picantes, apesar de ter algumas. E aqui tem hot demais. Acabei sentindo falta de um desenvolvimento maior desse casal. Segundo, eu acho o livro muito raso. É uma história sem substância, não me pegou. Até que em determinado momento, eles tentam dar sim uma profundidade, porque a Natalie é uma mulher fora dos padrões. Isso eu adorei. É uma protagonista que não tá nos padrões estéticos de beleza que a sociedade impôs, porque ela é linda, tá? Fica bem óbvio pra gente que ela é poderosíssima e ela tem muita confiança. Ela gosta assim de ser, ela é uma mulher confiante, uma mulher muito forte, uma mulher. Ela é dona de si. Mas ela tem um passado muito pesado. Um ex-relacionamento dela foi extremamente abusivo. E ela com padrão. Às vezes eu falo pra vocês, gente, que tem padrão aí que é o cão. A maioria deles. E ele, gente, jogava na cara dela o fato de estar com ela. Tipo, você tinha que agradecer que eu tô com você. Você tinha que agradecer, olha aqui, eu estou com você. E aí ela foi ficando muito machucada com isso mexeu com ela, fez com que ela perdesse a confiança em alguns homens. Então por isso que ter um relacionamento pra ela é tão difícil. Ela até prefere esse desapego do que se envolver emocionalmente com alguém. Mas será que ela vai conseguir fugir desse amor pelo Oscar? Desse brutamontes? Será que ele vai conseguir ser um bom homem pra ela depois desse lixo que ela se relacionou? Isso vocês só descobrirão lendo a bomba ou assistindo o meu vídeo. Eu vou fazer o vídeo, vou ler trechos pra vocês e aí eu conto pra vocês tudo o que aconteceu. Mas enfim, dei 2,5 estrelas pro livro. Agora vamos finalizar gostoso? Vamos finalizar gostoso essa história falando sobre um dos livros que eu li que eu simplesmente amei. Esse livro ele ia até marcar a estreia de um quadro aqui no canal, que eu queria muito fazer o Gossip Crime, para eu conversar sobre esses livros que contam histórias de serial killers e de crimes emblemáticos do Brasil e do mundo. Não foi pra frente, né? Gossip preguiçoso! Enfim, se eu não fosse uma porca preguiçosa, teria sido lançado aqui e eu acho que vocês iam gostar. Mas de qualquer maneira, vamos falar um pouco de favores vulgares. Essa história, quem escreveu esse livro foi Marin Ort.
essa jornalista. E esse Favor de Vogalhos é a história do Andrew Cunanan, que matou o Gianni Versace. E aqui a gente tem toda a história de vida do Andrew, desde a sua infância, sua adolescência, essa fase adulta, as relações que ele cultivou, até ele cometer esses assassinatos. Inclusive, a parte dos assassinatos é uma parte bem final do livro. Não é no início, demora a acontecer, porque a jornalista aqui, ela introduz bastante da vida dele no antes, pra gente entender como ele chegou a esse ápice. Gente, eu achei o livro muito, muito interessante, marquei diversos trechos, e eu fiquei um pouco abismado, assim, com tudo que aconteceu na vida do Rangel desde o início. O relacionamento dele com a família, a forma como os pais criaram ele. Tem uma cena que nunca sai da minha cabeça. Teve um determinado passeio da escola que o Andrew não conseguiu ir. E ele ficou muito irritado e chateado. E pra acabar com a chateação do filho, o pai foi lá e comprou um carro pra ele. Ele ganhou um carro. Ele não tinha nem carteira, mas ele ganhou um carro. E mais, essa família era completamente endividada, eles não estavam no bem bom. Eles tiveram fase e fase na vida, neste momento específico, eles não estavam bem de grana, e ainda assim eles deram tudo para comprar um carro pro Angel, porque eles tinham isso de mimar, de fazer com que o Ranger se sentisse bem, e eles, inclusive, incentivavam o comportamento do Angel, que era de viver uma realidade que não era dele, como se ele tivesse muito mais dinheiro do que ele realmente tinha. Então esse comportamento dele de mentir para todo mundo sobre como era a vida dele, eu fiz viagens, eu fiz isso, eu fiz aquilo, conheço X, eu conheço Y, é incentivado desde a infância pelos próprios pais, porque esse comportamento perdura até a vida adulta e ele vive num mundo completo de mentiras. Ele construiu toda uma personalidade para ele, porque ele queria pertencer a essa alta sociedade, a essa alta classe, e ele se inseriu em muitos lugares, porque o Andrew ele tinha uma influência muito grande. As pessoas gostavam dele, ele era cativante, e ele foi se incluindo em diversos círculos. Ele não conseguia se manter muito tempo em todos eles por conta do temperamento, das coisas que ele fazia e dizia. Ele mentia tanto que em determinado momento ele se enrolava na mentira, então as coisas iam ficando insustentáveis. Mas ainda assim, mesmo depois de várias quedas e do nome dele ficar sujo em vários lugares, ele ainda conseguia se introduzir. Da horas. Ah não, desculpa. Achei que eu me tinha parado. Perdão, Motorola, tô te gritando. Agora eu perdi, eu tava tão na militância quanto o Canadá. Ainda assim ele conseguiu se introduzir em lugares muito relevantes até perder completamente o controle quando ele comete o primeiro assassinato. O Andrew era completamente controlador, ele tinha um temperamento, como eu disse, muito forte, ele era muito arisco. Eu confesso que eu tive um pouco de medo do livro estereotipar demais essa questão da comunidade, porque até hoje a gente sofre com isso, né? Dentro do próprio meio gay. As pessoas resumem, às vezes, gay a dark room, uso de entorpecentes, uma vida de libertinagem. Não sei qual a última vez que eu beijei na boca, gente. Aqueles que se expõem. Que mundo dos gays são esses. Não é assim, né? Existem círculos e círculos, lugares e lugares. O mundo gay não é uma coisa só. Só que como o Angel fazia parte desses locais em que havia mais pegação, em que tinham uso de entorpecentes, ele próprio vendeu drogas. Aqui fala um pouco sobre essa carreira de traficante de Andrew Cunanan. Quando a autora estava explicitando tudo, eu fiquei com muito medo de ir, sim, para um lugar de estereótipo e de degradação da imagem da comunidade LGBT. Apesar de se expor muita coisa do que aconteceu, eu não levei para esse lado de estereotipação. Para mim, ela só mostrou realmente um determinado ponto, um retrato de algo que acontecia naqueles lugares em que o Andrew estava inserido, mas não que a comunidade gay se resumisse àquilo, né? E não que tudo que aconteceu em relação ao Ranger se resumisse à questão sexual dele, né? Ele não cometeu esses assassinatos porque ele era gay. Porque a questão da sexualidade, do que ele fazia e dos fetiches, porque ele tinha uns fetiches um pouco diferentes, é bem explorado aqui. Porque ele tinha alguns desejos muito específicos que alguns parceiros não se sentiam tão confortáveis. Lendo o livro vocês vão entender. Por isso que eu tô falando que, apesar de retratar tudo isso, eu não sinto que a autora estereotipou nada. Eu acho que um ponto relevante de se falar é que é um livro muito grande. Em determinado momento ficou um pouco maçante pra mim, isso eu não vou mentir. Eu senti, sim, um pouco de preguiça em algumas partes, porque a autora descreve muito e ela pega depoimento de algumas pessoas, essas pessoas vão falando, hablando, e às vezes parece que dá umas voltas. Acho que é por isso que eu não dei 5 estrelas. Eu acabei fechando o livro com 4 estrelas, mas gostei muito da experiência, marquei muita coisa, né? Eu li ele
com lápis, ele tá até aqui, né? Eu não mostrei os livros físicos, mas, ó, tem essas marcações com post-it. Meu post-it acabou, eu comecei a marcar com lápis também. É um livro porque, pra quem quer entender um caso, é uma pesquisa bem imersiva, assim. Acho que vocês conseguem ter um bom panorama do que aconteceu com a Kanana, para além daquilo que a gente já sabe dos vídeos e das coisas que acabam hitando aí no YouTube, TikTok. E, inclusive, a série do Ryan Murphy que ele fez sobre esse caso, ele se inspirou bastante aqui no Favores Vulgares. Então, super recomendo. Ah, eu tava tocando tanto nessa tecla de estereotipação justamente pelo próprio título do livro, né? Esses favores vulgares. Lendo vocês vão entender como se chegou a esse título aqui. Também o trabalho da jornalista foi mais positivo do que negativo. Se alguém leu e tem uma opinião diferente, comenta aqui, que eu amo aumentar assim a minha visão, né? Ver de outra forma, porque cada um tem um ponto de vista. Gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque ele já ficou enorme, né? Mas não tem problema, eu queria mesmo conversar. Nossa, que saudades que eu estava. Eu senti algo positivo a fazer esse vídeo aqui, no sentido de que curti fazer. Vou já gravar o segundo, o terceiro eu vou deixar pra gravar outro dia, porque eu quero malhar hoje. Ainda tem um live pra fazer, então tem que gravar logo o segundo e malhar. A gente se encontra então na próxima sexta pra falar de outro dos 7 livros, né? Pra vocês verem mais 7 coisas que eu li que são completamente diferentes, porque eu sou bem eclético, isso vocês já sabem muito bem. A gente vai do clássico ao hot rapidamente. Do romance ao terror rapidamente. É o meu jeitinho de ser. Peço que vocês se inscrevam no canal, deixem like, comentem e considerem apoiar o canal, porque a campanha de apoio ajuda a me manter. Juro, eu pago a conta de água e luz aqui de casa com o apoio que eu recebo do canal. Então, pra vocês verem que realmente não é exagero, me ajuda a me manter. Até a próxima. XXO. Gaspidião.